Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Quarta-feira, dia 4 de dezembro, o tempo do advento, de preparação para o Natal do Senhor Jesus. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 15, versículos 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças e partiu-os. Deu aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Esta experiência da multiplicação dos pães deve ter sido tão forte para as pessoas que conviveram e vivenciaram aquele momento junto de Jesus, que os evangelhos narram, todos os evangelhos narram, e ela aparece por 6 vezes ao longo dos evangelhos a narração, com algumas diferenças de números também, porque se a gente tiver que narrar um evento com uma multidão de pessoas, cada um vai estimar o número de pessoas, quem sabe, diferente do outro. Assim os evangelistas. Mas o que a gente percebe? Multidões aproximavam-se de Jesus. Esse já é um primeiro ponto. E mais, estas multidões levaram consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, diz o texto. E Jesus curou todos. Pode imaginar a alegria dessas pessoas, a alegria das famílias. Tinham ido para ouvir a palavra de Jesus, mas já sabiam do poder que Deus tem. É verdade, não deve ter sido fácil, segundo as condições da época do deslocamento, levar um doente. E quem esteve na região, lá em Israel, ao redor do lago de Genezaré, sabe que o terreno é um terreno dobrado. Como arrastar doentes nas condições da época até Jesus? Mas as pessoas fizeram. E disso tudo resulta um grande exemplo para nós, e eu diria mais, até uma grande luz. Qual é a luz, o ensinamento? Nós não podemos ir sozinhos até Jesus sem levar conosco as pessoas que sofrem. Foi isso que fizeram, foi isso que fez. Muitas mães fizeram, levando seus filhos, muitos filhos levando seu pai, sua mãe, seu avô, e levaram até Jesus de um jeito e trouxeram de outro jeito, com alegria
com gratidão, com o reconhecimento, como diz o Evangelho, glorificavam o Deus de Israel por aquilo que viam com os seus próprios olhos, sem contar a multiplicação dos pães, que deve ter sido um fenômeno contagiante, que quem se encontrava no dia seguinte falava desse episódio, narrava, contava, comentava, porque deve ter sido algo extraordinário, muito grande, como acontece na nossa vida também, momento de Deus que nos marcam para sempre. Que o Senhor Deus esteja conosco, abençoe o nosso dia, os nossos passos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.